É o mês das queimadas. A fumaça pouco a pouco o céu e a terra enlaça, toldando os horizontes. Dos montes perfil já não se avista. O fogo atinge da montanha crista, subindo pelos montes. Por todo canto a terra em brasa anseia. Por toda parte ao fogo o vento ateia, alastrando as queimadas. E as aves que essas regiões povoam, em doida e triste debandada voam dos ninhos despojadas. Do recesso febril do matagal sobe a fumaça em longa espiral. Crepita o fogaréu. As árvores despidas, ressecadas, parecem estender suas galhadas em preces para o céu. Da seca pastaria sobem chamas, vão transformando as derradeiras ramas em cinzas pelo chão. Mais tarde, volta o triste e manso gado, que andando pelo solo requeimado, a relva busca em vão. Nenhuma gota d'água sai das fontes, nenhuma folha verde pelos montes. Não florescem os prados, não desprendem os pássaros mais cantos. Da Jaó só se escutam ternos prantos no seio dos cerrados. Que foi do céu tão refulgente de estrelas, e o clarão sublime e albente dos serenos luares, onde cintila a faixa nacarada da Via Láctea. Qual argente a estrada lá na amplidão dos ares? As vaporosas nuvens vagam onde? Em que lugar longínquo o sol se esconde? E a luz crepuscular? E as orlas das virentes serranias, osculando as neblinas erradias do dia ao despontar? Nada de encanto, nada de beleza, definha pelo sol a natureza. Nenhuma brisa passa, a bruma vai toldando os horizontes, e somem as cidades, o céu e os montes, imersos na fumaça. O fogo foi uma das primeiras fontes de energia a ser dominado pelo ser humano e um fenômeno natural que sempre existiu na superfície do planeta, sendo também um dos responsáveis pela predominância de vários ecossistemas terrestres. Embora possa caracterizar a evolução da civilização humana, sendo comum seu uso em muitas regiões tropicais e subtropicais, seu uso indevido também pode ser extremamente danoso a determinados ecossistemas. As queimadas podem ser provocadas direta ou indiretamente pelo homem. No Brasil, o fogo é utilizado de modo geral, diretamente para limpeza de áreas tanto agrícolas como florestais, renovar pastagens, melhorando a oferta e qualidade dos alimentos, abrir novas fronteiras agrícolas, melhorar o manejo de pré-colheita da cultura da cana-de-açúcar, controlar pragas e doenças em culturas anuais e perenes, em manejos pós-colheita, expansão de centros urbanos, implantação de grandes projetos agrominerais e hidrelétricos, comercialização da madeira, entre outras. Um aspecto interessante a destacar é a distinção entre os termos utilizados na literatura. A queima controlada é a utilização do fogo de forma prescrita e conduzida dentro de limites pré-estabelecidos de intensidade, com o objetivo de apenas manejar a vegetação. No caso dos incêndios, não há controle das chamas e essas se propagam livremente, conforme as condições climáticas, topográficas e de material combustível, geralmente liberando grandes quantidades de energia e alcançando altas temperaturas. Os impactos do fogo sobre a sustentabilidade dos ecossistemas, e em especial ao solo, pode ser dado em decorrência de alterações na sua estrutura e funcionalidade. A frequência dos eventos também é um fator que deve ser considerado quando são avaliados os impactos nos atributos do solo. Apesar de ser um método de manejo condenado pela sua ação esterilizante e degradante, o fogo controlado também pode ser considerado um aliado. A ação do fogo provoca de forma direta e indireta uma série de modificações de natureza física, química sobretudo, e biológica no solo.
quadro, podemos ver algumas mudanças físicas ocasionadas pela queimada. A queima, além de alterar a umidade do solo, em função das mudanças da taxa de infiltração e da taxa de transpiração, pode alterar, por consequência, o estoque de água no solo. Pode também promover o entupimento dos poros da camada superficial pela cinza, deposição de cinza, além de ter uma tendência para o aumento da microporosidade, que pode ser atribuída à compactação promovida pelo impacto das gotas de chuva no solo desnudo. Agora a gente vai explicar a respeito da matéria orgânica do solo e os efeitos que uma queimada pode ocasionar nesse solo. Primeiro eu vou falar da serrapilheira, que é a matéria orgânica que ainda não foi agregada ao solo. É aquela matéria orgânica mais superficial, que pode ser restos de vegetais, de animais, que está por cima da primeira camada do solo. Uma outra camada, ela corresponde à matéria orgânica que já foi decomposta. Ela já está estabilizada e ela é designada como humus. Essa matéria orgânica, a ocorrência dessa matéria orgânica, ela facilita a penetração das raízes no solo, a retenção de água, de ar no solo, e ela é muito rica em nutrientes. Por isso que a perda dessa primeira camada, ela vai ser muito prejudicial para o solo. A primeira alteração que o fogo vai causar no solo é a mudança de temperatura. A curto prazo, o fogo causa um aumento da temperatura superficial devido à liberação de energia de combustão. Essa temperatura pode chegar até 1000 graus Celsius. E a longo prazo, o escurecimento da superfície queimada provoca uma maior absorção da radiação solar. A insolação que o solo recebe diretamente também pode elevar a temperatura da superfície. Visto que durante as queimadas, as elevadas temperaturas ocorrem por alguns instantes, enquanto pela insolação pode permanecer por horas seguidas. Como que as queimadas ela vai interferir nas mudanças químicas do solo, né? De maneira geral, a gente pode perceber que a queimada dessa vegetação morta, né, na superfície do solo, vai haver um aumento dos nutrientes nessa área. Isso devido a quê? Isso devido à catalisação do processo de mineralização, ou seja, vai haver um aumento das reações químicas. E os nutrientes que serão liberados serão o nitrogênio, o fósforo, potássio, cálcio e magnésio, né? Esses nutrientes são os minerais que as plantas mais necessitam para o seu desenvolvimento, né? E como eles foram mineralizados, é muito mais fácil para as plantas absorverem, porque elas só absorvem minerais que foram mineralizados. Dessa forma, onde houver queimada, vai haver um maior crescimento e desenvolvimento dessa vegetação, né? Só que isso em um curto período de prazo, né? Porque quando houver um processo de chuva, vai ocorrer a lixiviação. O que seria a lixiviação? A lixiviação seria a lavagem desses nutrientes, né? Isso vai acarretar um empobrecimento do solo, né? Vai acarretar a perda de vegetação, e devido à perda de vegetação, um maior processo erosivo devido às chuvas, e temos a acidificação do solo também que vai acontecer. Aceleram a mineralização da matéria orgânica. A camada mais escura que podemos observar nesse perfil é derivada da junção de dois fatores, primeiro a matéria orgânica e segundo as queimadas. Esse perfil se caracteriza como um latossolo vermelho-amarelo. Geralmente essa ordem de solos tem como característica principal a intemperização intensa, devido às condições climáticas e de relevo da região na qual se encontra, caracterizando por clima chuvoso, temperaturas mais altas e relevo plano a ondulado. Apesar de produzir muita matéria orgânica, esse solo não consegue se alimentar desses nutrientes e minerais que a camada orgânica fornece, uma vez que o intemperismo não fornece tempo suficiente para que eles possam ser incorporados ao solo. Devido à grande lixiviação a que estão sujeitos, tanto a sílica como outros elementos são removidos do perfil do solo, promovendo um enriquecimento relativo de óxidos de ferro e de alumínio. Estes, como agentes agregantes, cimentantes,
provocam grande macroporosidade, dando à massa de solo aspecto maciço, poroso, esponjoso, resistente à erosão e alta friabilidade. Porém, o que se pode ser notado nesse perfil é que no horizonte A1 é altamente compactado, devido às queimadas que ocorreram no local, diminuindo assim a macroporosidade, reduzindo ainda mais a possibilidade de incorporar nutrientes e minerais no solo, devido à remoção da vegetação, assim como os processos de erosão, no quais este solo fica suscetível. Contudo, todas as outras características pertinentes a lotossolos se aplicam a este perfil.